Até hoje não se sabe quantos tipos de animais vivem em nosso planeta, e se pararmos para pensar que ano após ano são descobertas novas espécies, é bem óbvio que não conhecemos muito deles. E no vídeo de hoje você verá animais que eu garanto que você nunca viu em sua vida. São criaturas estranhas e grosseiras, porém incríveis, que você vai se perguntar onde estavam esse tempo todo. Mas antes de vermos esses serzinhos, já se inscreve aqui no canal para a gente chegar a 10 mil inscritos, ativa o sininho de notificações e já deixa aquele like para fortalecer. Prepara o estômago aí, porque o que você vai ver agora é no mínimo nojento. Esta espécie de tênia é bem inofensiva e vive no Japão, as Filipinas e é bastante comum às águas costeiras tropicais. Este grupo é conhecido por seus grandes membros e por medir até 2 metros. Inclusive, existem mais de 1.200 espécies desse bichinho aí. Essa coisa que sai de dentro dela é conhecida como tromba ou tronco, uma das características que definem esse tipo de verme. O órgão semelhante a uma língua pode disparar para capturar presas e certas espécies. É pegajosa e pode emaranhar moluscos, lesmas no mar e outros vermes também. Em alguns casos, elas podem engolir moluscos de 3 a 4 vezes maiores em gordura do que elas. Bizarro, né? Hein? Esta ave é tão estranha quanto o seu nome. O abetouro é um tipo de garça. Enquanto a garça real é muito comum e fácil de ver, o abetouro é um pássaro muito tímido. Dessa forma, é muito difícil de conseguir vê-lo. Ele se camufla entre a vegetação das áreas pantanosas e lagoas, graças às suas penas, de tons castanhos e amarelados. Além disso, sua técnica de defesa é permanecer imóvel para se camuflar ao ambiente. Essa ave é conhecida por ser especialmente chamativa e curiosa. Entretanto, ela é muito difícil de ser vista. Por isso, sempre que é avistada, trata-se de um momento especial para os observadores de aves. É uma ave com uma incrível capacidade de imitação e camuflagem. Graças às diferentes cores marrons e amareladas de sua plumagem, camufla-se perfeitamente nos juncos e zonas úmidas. Ela se alimenta de pequenos mamíferos, insetos ou anfíbios que vivem nas zonas úmidas. No entanto, geralmente não come peixes, ao contrário da maioria das garças. O mecanismo de defesa do abetouro é ficar parado e geralmente não foge tão rapidamente como o resto das garças. Ele depende inteiramente da sua camuflagem. Por isso, ao ouvir ruídos, estica o seu pescoço com o bico para cima e permanece imóvel. É uma ave de hábitos solitários que também usa o seu mimetismo para ficar parado e caçar às margens dos rios. Este animal, cujo corpo apresenta uma proporção de brilhantes de cerdas douradas, pertence à espécie Eulagisca gigantea e foi encontrado em águas profundas nas proximidades da Antártida. É um verme marinho com um corpo ovalado que pode chegar a medir cerca de 20 centímetros de comprimento. Eles apresentam ao longo do corpo algumas cerdas e elas servem para que esses animais possam se locomover pela água ou pelo leito oceânico e também para ajudar esses bichos a se defenderem de predadores. Já sobre os dentinhos, o que parece ser uma cabeça dotada de boca e mandíbula é na verdade uma faringe retrátil que geralmente fica guardadinha dentro do corpo do verme. Então, quando ele vai se alimentar, essa estrutura é projetada em aproximadamente 5 centímetros para fora e os afiados dentes aparecem. Entretanto, apesar dessas estruturas já terem sido estudadas, pouco se sabe sobre os hábitos alimentares desses vermes. De qualquer forma, os cientistas acreditam que, como esses dentes estão presentes, provavelmente se alimentam de outros animais ou de carcaças que eles encontram no fundo do oceano. Os pepinos do mar são animais que vivem em todos os oceanos do mundo. Eles são encontrados principalmente em águas rasas, mas alguns podem ser encontrados no oceano profundo. Eles são chamados de pepinos do mar devido à sua forma cilíndrica e à presença de protuberâncias em todo o corpo. O pepino do mar é um invertebrado, o que pode dizer que ele não tem espinha dorsal. Esses animais variam de 2 a 200 centímetros de comprimento e de 1 a 20 centímetros de espessura. A maioria das espécies tem 5 filas de pés tubulares, parecido com pequenas pernas. Os pepinos do mar geralmente se movem muito lentamente e algumas espécies de águas profundas conseguem nadar. A boca do pepino do mar é rodeada por 10 ou mais tentáculos que são usados para comer e cavar. Ele se alimenta de algas ou de lama rica em nutrientes. Esta abertura é usada tanto para respirar quanto para eliminar dejetos. Muitos pepinos do mar podem expelir os seus órgãos internos através do ânus e depois criar novos órgãos. Ninguém sabe ao certo o porquê isso acontece. Olha, eu particularmente nunca tinha visto esse animalzinho.
O jerboa de orelha longa, nativo da China e da Mongólia, é um roedor muito semelhante ao rato. A sua cauda tem o dobro do comprimento do seu corpo e dessa forma dá a ele um bom equilíbrio quando ele corre e salta. Ele tem patas traseiras longas e com pés grandes e se move como um canguru. As solas dos pés são cobertas pelos pelos rígidos que o ajudam a viajar pelo deserto. As patas dianteiras são relativamente pequenas e não podem ser usadas para se mover. As espécies dessa família geralmente se caracterizam pelas suas incríveis adaptações para saltar, pensadas para ser uma evolução estratégica para fugir dos predadores. Uma vez que esses animais vivem em partes tão remotas da China e da Mongólia, é difícil para os cientistas estudá-los. Portanto, sabe-se muito pouco sobre essa espécie. Toda a informação sobre o seu comportamento social vem de dados de alguns poucos grupos sobre espécies relacionadas. Esses animais são principalmente de hábitos noturnos e solitários. Assim, passam o dia em tocas subterrâneas que escavam. A expectativa de vida média desse animal é de 3 anos. Sabia que existe um tipo de tartaruga que não tem casco? A característica mais peculiar dessa singular tartaruga asiática poderia até ser o seu casco mole, que de tão importante até mereceu um espaço no nome pelo qual ela é conhecida. Mas tem mais. Esta espécie em questão excreta urina pela boca. Esse é um processo único que não havia sido observado antes em qualquer outro animal. Esta capacidade estranha permite que as tartarugas sobrevivam em água salgada, porque desta forma ela não perde tanto líquido do seu corpo e não há necessidade de substituí-lo constantemente, porque se a tartaruga ingerisse muita água salgada, ela se envenenaria. Como a maioria das suas semelhantes, esta tartaruga é uma iguaria muito apreciada em diversas partes da Ásia. A tartaruga é nativa da China, do Japão, de Taiwan, do norte do Vietnã e do leste da Rússia. Este caranguejo é facilmente encontrado no Japão, onde é um folclórico causador de pesadelos. O aspecto inicial que já assusta é o fato do crustáceo ter quase 4 metros de altura, com pernas longas e muito semelhantes à de uma aranha gigante. Os animais, entretanto, não são muito pesados, conseguindo atingir apenas 19 quilos. O caranguejo-aranha gigante consegue viver até os 100 anos de idade e é um dos animais mais antigos do mundo, estando por aqui há cerca de 100 milhões de anos. E os hábitos de alimentação conseguem potencializar o aspecto sombrio do animal. Normalmente, eles são encontrados em profundidades que variam entre 150 e 300 metros, mas duramente períodos de reprodução sobem para cerca de 50 metros. A maior vulnerabilidade do caranguejo-aranha gigante é quando ele passa pela troca de carcaça. Nesse momento específico, ele pode acabar preso dentro da antiga proteção, ou ainda mais assustador, ser devorado por outros caranguejos da mesma espécie por estar sem cobertura. Bizarro, né? E aí, qual desses lindos animaizinhos mais te surpreendeu, hein? Comenta aí embaixo. Valeu e até a próxima!